Querido Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, louvado e exaltado seja o teu santo e divino nome. Muito obrigado por estarmos aqui, por esse final de semana abençoado e por essa noite tão especial. Sabemos que o Senhor tem uma mensagem para nós. Fala conosco, alimenta-nos espiritualmente, derrama sobre esta igreja o poder do Espírito Santo. Tenhas compaixão de nós e ajuda-nos para que essa noite tenhamos uma experiência linda com Cristo Jesus. Abençoa também os internautas, que a partir de agora se conectam conosco e através das redes sociais vão receber a Tua palavra também. Abençoa também, Senhor, o batismo e o pastor, todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. A partir desse momento nós estamos com muitas pessoas conectadas pelo canal do YouTube, e para quem não conhece o nosso canal, é Luiz Gonçalves Oficial. Nós estamos agora, a partir de agora, com muitas pessoas conectadas, acompanhando essa mensagem da palavra de Deus. O tema de hoje é o dia em que o universo parou. Esse é o tema. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos a partir do 39. Vamos ler o 39, o 40, 41, 42, 43 e 44. Repetindo então, Lucas capítulo 22, de 39 a 44. Esse é o texto para a meditação de hoje. O pessoal que está lá atrás, nos últimos bancos, vocês estão me ouvindo bem? Sim? Ok. Estão me vendo também? Direitinho? Qual é a cor dos meus olhos? Já não está me vendo direito, né? Ok. Repetindo então, Lucas capítulo 22, de 39 a 44. Vou esperar um pouquinho para que vocês localizem o texto e para o internauta também. Deixa eu avisar o internauta que nós estamos diretamente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Vale Verde, que fica em Planaltina, Distrito Federal, Brasília, portanto, e o setor de Chácaras. É um lugar bem bonito aqui. A igreja fica num local onde tem muitas árvores, muita natureza, e eu, pelo menos, e o Juan, gostamos muito daqui, achamos aqui um lugar maravilhoso, e é daqui que você está acompanhando essa programação. Todo mundo achou? Quem achou, diga amém. 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 Lucas 22, 39. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. E chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em quê? Em tentação. E ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos fazia o quê? Orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Até aqui. Esse é um assunto dos mais impactantes e emocionantes da Bíblia. Para mim, esse assunto é o que mais mexe com o meu coração e com a minha fé. Esse assunto de hoje. Por isso, prestem muita atenção, observe os detalhes, procure ficar bem atento, assim, não deixa nada desviar sua atenção, para você absorver bem a reflexão que vamos fazer desse texto. Jesus no Getsemane. Antes de entrar diretamente no tema, aliás, no texto, deixa eu dizer, o Getsemane é um jardim. Você viu que o título aqui fala Jesus no Getsemane. Quando a gente leu, falou do Jardim das Oliveiras, não foi? É a mesma coisa. Deixa eu explicar para vocês. Quando você chega em Jerusalém, lá em Israel, você vai para a cidade velha, ou seja, a Jerusalém dos tempos de Cristo. E tem a Jerusalém nova, fica do lado. Entendeu? Aí você vai num local chamado Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é uma montanha grande. Ela não é tão alta, mas ela é grande. Ok? Hoje, o Monte das Oliveiras,
tem uma parte do monte é um cemitério, e a outra parte ainda é natural, tem árvores, tem a natureza e tudo. Uma parte do monte, a outra parte é um cemitério. Esse cemitério é só de judeus. Os judeus são sepultados ali. Só que para ser sepultado ali é muito difícil, é uma concorrência muito grande, porque é um lugar considerado sagrado para o judeu. Então, todos que planejam sua morte, por exemplo, falam assim: quando eu morrer, eu queria que fosse assim, assim, assim. Não tem gente que faz assim? Então, os judeus, e quem tem muito dinheiro especialmente, falam assim: eu quero ser sepultado no Monte das Oliveiras. Porque eles acham que, sendo sepultado ali, a ressurreição está garantida. E a salvação está garantida. Entendeu? Então, por isso tem uma concorrência muito grande em ser sepultado ali. A gente sabe que não tem nada a ver, né? Você pode ser sepultado ali embaixo. O importante é a pessoa morrer firme na fé, né? Isso que importa. Opa, muito obrigado, hein? Agora sim, hein? Aí, então, essa parte é um cemitério, certo? E as pessoas que têm muito dinheiro, eles fazem de tudo para comprar um pedacinho de terra ali, que é muito concorrido, já quase não tem espaço para mais ninguém, já tem um em cima do outro, assim, já, né, e tal. Só para vocês terem uma ideia do local. E do outro lado tem então as árvores, a natureza e tudo. Quando você desce o Monte das Oliveiras, lá embaixo do monte está o Getsemane. Entendeu? Então é praticamente junto. Então por isso que você lê aqui, ó, você lê aqui Jesus no Getsemane, é o título. Aí você lê embaixo e fala assim: e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras. Dá a impressão de que está falando, está em contradição, mas não está. É que está junto ali, tá? O Jardim de Getsemane, irmãos, é um tipo de é como se fosse uma praça, mas não é uma praça, porque é um jardim mesmo, é um jardim, mas é bem cuidado, tem aquelas ruazinhas bem cuidadas, tem as oliveiras antigas, milenares, é muito bonito lá. E esse lugar era o lugar que Jesus sempre ia orar, sempre ia orar. Então, esse episódio se deu ali. Esse assunto que a gente deu, se deu nesse lugar. Bom, agora vamos entrar no texto propriamente dito, na mensagem do texto. Para entender esse texto, nós precisamos voltar no tempo. Um dia lá no céu, um anjo de luz se revelou. E esse anjo de luz que se rebelou tornou-se inimigo de Deus. E esse inimigo de Deus tentou contaminar os outros anjos. E ele conseguiu contaminar 1/3 dos anjos. 1/3. Você sabe o que é 1/3? É de cada 3 anjos, um ficou do lado do inimigo. Deu para entender? Ou seja, de cada 3 anjos, um virou demônio. É muito forte isso. Então, esse anjo de luz, que era Lúcifer, que se tornou o inimigo de Deus, que é o Satanás agora, ele contaminou então 1/3 dos anjos. E Deus deu a ele chances de arrependimento, chances de mudança, de recomeço, de conversão, como Deus faz com a gente também, né? Quando nós erramos, Deus nos dá o quê? Chances, oportunidades. E Deus deu a Lúcifer também. Mas o Lúcifer não quis. E esse 1/3 também não quis. Resultado: Deus os expulsou do céu. Por que Deus não os matou na hora, para acabar logo com esse negócio? É o que muitas pessoas pensam, né? Muitas pessoas pensam assim: se eu fosse Deus, teria matado, já acabava com a raça ali mesmo, né? Só que se Deus matasse o Lúcifer, e se Deus matasse os anjos que se rebelaram, a rebelião seria maior ainda. Porque o Lúcifer acusava Deus de algumas coisas. Ele acusava Deus de ser um Deus ditador, de ser um Deus intransigente, de ser um Deus assassino, de ser um Deus que só quer para ele, mas não quer dividir com ninguém. Ou seja, o inimigo inventou um monte de mentiras a respeito de Deus. E você sabe que essas mentiras até hoje estão na cabeça das pessoas? Talvez um dia esteve na sua cabeça, ou talvez ainda está. Por exemplo, já viu aquela frase assim: se Deus é amor, por que as crianças passam fome na África?
Aí, é a ideia do Satanás. A mesma ideia. Mas se Deus é bom, por que eu estou desempregado? Não é assim que as pessoas falam? Se Deus é maravilhoso, por que meu casamento está ruim? Se Deus é tão bom assim, por que meu filho está na droga? Então, essa ideia de que Deus é o culpado, quem inventou foi Lúcifer. E até hoje as pessoas batem nessa tecla. E pode ser que tenha gente aqui, ou aqui no nosso canal, que tem essas ideias. Eu conheço gente que fala assim, mas lá no Velho Testamento, Deus não mandou matar não sei quantas pessoas, que Deus é esse? Então essa ideia que o inimigo plantou, é uma ideia tão maligna, que reverbera até hoje na cabeça das pessoas. Tem muita gente com essas ideias na cabeça. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus é amor. Vou repetir. Deus é amor. Nem todo mundo concorda, né? Deus é amor ou não é? Irmãos, Deus é amor. E vou dizer mais. Deus não criou o mal. Deus não criou o mal. E mais, o problema do mundo não é culpa de Deus, não. Quer ver uma coisa? Se você vê um alcoólatra por aí, bêbado, caído na rua, eu pergunto a você, qual foi a mulher que deu à luz aquele bêbado? Nenhuma. Porque mulher nenhuma dá à luz a um bêbado. Toda vez que alguma mulher dá à luz a um bebê bonito, perfeito, maravilhoso, ela não é? Esse é o filho daquela senhora, ou seja, uma criança linda, perfeita, maravilhosa, ela não é? E o bêbado, ele decidiu ser um bêbado, ele escolheu ser um alcoólatra, ele usou o livre-arbítrio dele errado. É assim, ó, se você quer fumar, você fuma, se você quer beber, você bebe, se você quer usar droga, você usa, se você quer mentir, você mente, você tem liberdade. Mas lembre-se que cada uso errado da liberdade tem um preço, tem consequências. Agora, Deus poderia fazer cada um de nós como um robô? Podia. Ele podia colocar em você uma maquininha aqui, um motorzinho, um chip, um negócio, e Deus podia ficar com o controle remoto aqui na mão. Entendeu? Aí você não teria livre-arbítrio. Aí Deus falaria assim para você, para a direita, apertar no botãozinho e você para a direita. Agora para a esquerda. Agora para frente. Agora para trás. Agora sorri. Agora fica sério. Agora chora. Quer dizer, seria uma desgraça. Como é que nós seríamos se fôssemos controlados por Deus? Aí sim você podia colocar a culpa em Deus. Eu sou controlado por Deus, Deus me controlou errado, apertou o botão errado, olha o problema que eu estou. Não. Deus nos deu liberdade. Irmãos, a liberdade sempre tem um preço. E sempre tem um risco. Mas Deus é um Deus de liberdade. Amém, irmãos? Amém. A gente usa errado a liberdade da gente. Mas Deus está correto em nos dar a liberdade. O Lúcifer foi expulso do céu. Porque se Deus matasse, sabe o que os outros anjos iam dizer? Bem que ele falava que Deus era mau, ó. Viu? Matou o camarada, ó. Abra o olho aí, gente. Você viu aí? O Lúcifer estava certo, hein? Não falou que Deus era mau aí? Só porque ele falou, Deus já matou, tá vendo? Então, se Deus matasse o Lúcifer, ele morreria como herói e Deus ficaria com um abacaxi na mão. Isso é um assunto muito sério. O que Deus fez? Falou assim, não vou matar não, viva. E o tempo vai mostrar quem é o bem e quem é o mal. Irmãos, o melhor remédio é o tempo. O tempo vai mostrar quem está certo e quem está errado. É ou não é assim? Deixa passar o tempo. E Deus deixou passar o tempo. E Deus não só deixou passar o tempo, Deus agiu. Quem veio ontem lembra do que nós pregamos ontem aqui. O que Deus fez? Deus decidiu morrer no lugar do homem. Deus decidiu morrer em nosso lugar. Deus decidiu pagar o preço do nosso erro. É como se o meu filho, é como se a minha filha tivesse cometido um crime e a polícia prendeu e falou assim, vai para a cadeia e está condenado à morte, pegou pena de morte lá no país, não sei das quantas, vai ser executado tal dia. Aí chega eu lá como pai e falo assim, ó, o meu filho errou, minha filha errou,
mas eu vim aqui como pai para assumir o lugar dele ou o lugar dela. Eu quero que você solte a minha filha, solte o meu filho e me mate no lugar dele. É ou não é uma demonstração de amor muito grande? É. Foi isso que Deus fez. Deus decidiu morrer em nosso lugar. E decidiu nos livrar da morte eterna e nos dar direito à vida eterna. Existem duas mortes mencionadas pela Bíblia. Duas mortes. A primeira, todos nós vamos passar. A primeira morte, todos nós estamos sujeitos. Um morre de câncer, outro morre de infarto, outro morre de parada cardíaca, outro morre porque pegou o coronavírus, outro morre de um acidente de carro, outro acidente de avião, ou de bicicleta, ou de moto, ou está bem idoso, bem idosa, e os órgãos já estão fraquinhos, e a pessoa tem a morte por falência múltipla dos órgãos. A primeira morte vem de várias maneiras. Morre o fiel e o infiel, morre o crente, o católico, o espírita, o ateu, morre o muçulmano, o budista, o hindu, morre, todo mundo morre. A primeira morte vem para todos, não da mesma forma, mas sim, todos vão morrer, um de um jeito, outro de outro, todos vamos morrer a primeira morte. Agora, o que Jesus fez na cruz? Jesus morreu na cruz. A morte que ele morreu lá foi para nos livrar da morte eterna, e não da primeira morte, e sim da segunda. Tanto é que lá em João capítulo 11, de 25 a 26, Jesus fala assim: eu sou a ressurreição e a vida. Lembra desse texto? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Percebeu? Ele fala assim: todo aquele que está vivo e crê em mim, não morrerá eternamente. Ou seja, morrerá, mas não eternamente. Entendeu a diferença? Ou seja, quem morre em Cristo vai ressuscitar na volta de Cristo e vai ter a vida eterna, porque Jesus morreu por nós. Agora, quem morrer sem aceitar Jesus, morre perdido, não vai ter mais chance. Quem morre em Cristo, morre salvo. E na volta de Cristo, essa pessoa que morreu em Cristo será ressuscitada e vai ter a vida eterna. Amém, irmãos? Amém. Quantos entenderam até aqui? Levanta a mão. Está claro? Amém. Agora que a gente entendeu essa base, essa primeira parte que é uma base, veja, quando Jesus expulsou Lúcifer do céu, Jesus derrotou o inimigo lá em cima. Quando no jardim do Éden, o Lúcifer enganou Adão e Eva, e Jesus foi até Adão e Eva, perguntando: Adão, onde estás? E quando Deus encontrou Adão e Eva, eles estavam nus, porém vestidos com roupas feitas de folhas de quê? De árvore, de figueira. Então o que Jesus fez lá no jardim do Éden? Jesus falou assim: peraí, matou um cordeirinho, tirou a pele do cordeiro, fez uma roupa para Adão, uma roupa para Eva, e tirou aquela roupa de folha de árvore. O que significava aquilo ali? Aquele cordeirinho que foi morto no Éden para fazer a roupa para Adão e Eva. Ali estava o plano da salvação. Então, quando o cordeirinho é morto no Éden, mais uma vez Satanás foi derrotado lá no Éden, porque Adão e a Eva tiveram a chance do arrependimento e foram abençoados por Deus porque se arrependeram. Então Jesus venceu o inimigo lá em cima, expulsou ele de lá, venceu ele no Éden, porque matou o cordeiro e fez a roupa para Adão e Eva, e o inimigo perdeu aquela batalha. Aí depois passou o tempo, durante todo o Velho Testamento tinha um santuário, e quando o pecador no Velho Testamento se arrependia, ele pegava um animalzinho, levava para o santuário, colocava a mão em cima da cabeça do cordeirinho, confessava o seu pecado, pedia perdão para Deus, Deus perdoava o pecador, a culpa do pecador era transferida para o cordeirinho era morto, e ali era feito um ritual no santuário. Tudo isso, essa morte dos cordeirinhos no Velho Testamento inteiro, era Deus ensinando para o seu povo o plano da salvação, o que aconteceria na cruz do Calvário muito em breve. Finalmente Jesus veio a esse mundo, nasceu da Virgem Maria, nasceu aqui, veio aqui. Por que Jesus veio aqui? Jesus veio aqui não para ser candidato à presidência da República. Jesus, quando veio aqui, não veio para assumir o lugar de Pilatos, nem de Herodes.
Jesus, quando veio aqui, ele veio com um propósito. Jesus veio aqui para morrer na cruz. Entenda isso. Jesus veio a esse mundo para morrer no seu lugar. Ele veio a esse mundo para morrer na cruz do Calvário. Foi para isso que ele veio. Então, quando Jesus nasceu através de Maria, entenda, Jesus já existia antes, mas ele nasceu nesse mundo através de Maria, pelo poder do Espírito Santo, e Jesus cresce, batiza no Rio Jordão, como nós falamos ontem, e após o batismo, ele começa o seu ministério. E aí Jesus desenvolve todo o seu ministério, dando mensagens do reino de Deus. Agora escuta uma coisa, irmãos. Jesus curou pessoas cegas? Sim ou não? Sim. Mas ele curou todos os cegos do mundo? Não. Só alguns. Ele curou leproso? Sim. Mas curou todos os leprosos do mundo? Não. Curou paralítico? Sim. Todos? Não. Ressuscitou um, outro e outro? Sim. Mas ressuscitou todo mundo? Não. Aí vem uma pergunta: por que Jesus curou um aqui, outro ali, outro acolá, ressuscitou um aqui, outro ali, outro acolá, mas não curou todo mundo, e não ressuscitou todo mundo, e não resolveu o problema de todo mundo? Sabe por quê? Atenção, porque o reino de Deus não seria nesse mundo pecaminoso. O reino de Deus será o reino da glória, sem pecado. Então entenda, Jesus poderia curar todos os doentes? Poderia. Ele poderia chegar no hospital e falar assim: fecha o hospital, cura todo mundo? Poderia. Mas por que ele curou só alguns e não todo mundo? Cada cura que Jesus fazia tinha um propósito, e ele curava uma pessoa e dava um recado para toda a humanidade. Por exemplo, quando ele curou o cego, ele estava dizendo assim: no reino de meu Pai não haverá mais cegueira. Quando ele curou o paralítico, ele estava dizendo assim: no reino de meu Pai não haverá mais paralítico. Quando ele curou o leproso, a mesma coisa. Quando ele curou o endemoniado, a mesma coisa. Quando ele ressuscitou Lázaro, a mesma coisa. Ele curou para ir mostrando como será o reino de Deus. Agora veja, e se Jesus curasse todo mundo aqui na terra? Como seria? Seria uma tragédia. Sabe por quê? Como seríamos pecadores saudáveis? Ele curasse todos nós, aí nós estaríamos curados, mas ainda seríamos pecadores. Não sei se dá para entender. Então imagina você, é um pecador saudável, ou seja, vai ter mais saúde para pecar mais ainda. Seria uma tragédia. Então, como é que Jesus ia resolver o problema da humanidade? Não era curando a perna, as costas, a coluna, a cabeça, o braço. Não é assim que ele resolveria o problema. Jesus sabia como resolver o nosso problema. E sabe como que era? Na cruz. Na cruz. Jesus morrendo na cruz, derramando sangue na cruz. Aí sim, ele atacaria o mal pela... Está fraco pela raiz. Esse é o ponto. Ou seja, é como se nós quiséssemos ajudar uma pessoa que está carente e a gente fica dando cesta básica, cesta básica, cesta básica, cesta básica. Se tu ficar dando só cesta básica, a pessoa nunca vai melhorar. E ensina a pessoa a trabalhar, ensina a pessoa a pescar, ensina a pessoa, aí sim você está ajudando. Você dá a cesta básica para resolver a emergência, mas não vai ficar a vida inteira dando cesta básica. Ensina a pessoa uma profissão, aí ela vai sair daquela condição. É assim ou não é assim? Então o que Jesus fez? Ele poderia ficar curando os problemas das pessoas, curando, mas seria passar a mão sobre o pecado. Então não, para resolver o meu problema e o seu problema, ele tinha que ir para a cruz do Calvário. Por isso que ele veio aqui. Ficou claro, irmãos? Por isso que ele veio aqui. Só que Jesus, para chegar até o Calvário, ele passou por várias coisas. E uma das coisas que ele passou é o texto que a gente leu essa noite. Jesus chegou finalmente ao Getsemane. E o que Jesus foi fazer no Getsemane? Ele foi orar. E por que ele foi orar? Porque ele estava angustiado, com medo. É duro falar isso de Jesus, né? Não é difícil falar isso dele? Mas era isso mesmo. Você acha que... Quer ver? Não vou falar de achar, não. Quer ver o negócio? Vamos na Bíblia. Vocês estão com a Bíblia aberta? Lucas 22. Lucas 22.
versículo 40. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em quê? Então Jesus pediu oração, não pediu? Imagina Jesus pedindo oração: ora por mim. Ó, versículo 41. E aí Jesus, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos fazia o quê? Fazia o quê? Orava. Jesus precisava orar? Mas ele era Deus ou era homem? Olha, imagina, Jesus não foi orar aqui? Sim ou não? Sim. Fala comigo, foi orar ou não foi? Foi. E Jesus precisava orar? Não. E por que orou? Jesus aqui na terra era homem ou era Deus? Jesus era 100% homem aqui na terra, mas também era o quê? 100% Deus. Agora escuta, ele poderia usar a sua divindade em benefício próprio? Em benefício próprio? Se ele usasse a divindade dele em benefício próprio, o diabo acusaria ele. E nós também acusaríamos, sabia? A gente ia falar assim: ah, ele foi fiel porque ele era Deus. Eu não sou Deus, eu não consigo. É assim que a gente poderia falar? Ah, ele fez o que fez porque ele era Deus. Então escuta, Jesus não venceu tudo que venceu como Deus. Entenda isso. Ele venceu tudo que venceu como homem, como você, como eu. E uma das tentações que o diabo fez com ele, sabe qual foi? Se você é Deus, transforma as pedras em pães. Se você é Deus, pula daqui para baixo. Se você é Deus, faça isso. O diabo queria que Jesus usasse a divindade dele em benefício próprio. Se Jesus caísse nessa tentação, Jesus pecaria, cometeria um erro, e o diabo ganharia a batalha. Jesus então repreendeu Satanás e nunca usou a divindade dele para benefício próprio, nunca. Por isso que Jesus precisava o quê? Olhem para mim, olhem para mim. Jesus precisava o quê? Orar. Jesus fez jejum? Viu? Precisou fazer jejum. Fez vigília? Fez vigília. Guardou os 10 mandamentos? Guardou os 10 mandamentos. Frequentava a igreja? Frequentava a igreja. Foi criticado? Foi criticado. Apanhou? Apanhou. Não é tudo que a gente passa? Teve medo? Teve medo. Teve angústia? Teve angústia. Passou por agonia? Passou por agonia. Gritou na cruz: Eli, Eli, lema sabachthani? Gritou: Deus meu, por quê? Me desamparaste. Sentiu a separação. Jesus veio aqui para morrer na cruz como homem. Ele era Emanuel, era Deus conosco, era o Deus homem. E isso não tem como entender tudo, mas o básico dá para entender. Amém, irmãos? Amém. Volte para Lucas 22, versículo 42. Não, 42 não, 44. 44. E estando Jesus em que, irmãos? Em que? Agonia. Falei, está vendo? Jesus estava em agonia. Não é uma característica humana? Não é humana estar em agonia? Quantas vezes nós já passamos por várias agonias? Ok, vamos lá então. Aí Jesus então vai para o Getsemane, chama os discípulos, fala: gente, vamos orar, vamos lá no jardim orar. Aí estão lá orando. Durante a oração, o texto bíblico diz uma coisa muito profunda. Olha o que aconteceu, verso 44, de novo. Estão comigo no 44? E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou em que, irmãos? Gotas de sangue caindo sobre a terra. Ele estava orando intensamente e em agonia ou não estava? Claro. Por isso que diz a Bíblia: saiu sangue dos seus poros. Você já imaginou alguém orando tão intensamente e saindo sangue dos poros? E o que a gente poderia analisar além do texto que fala que ele estava em agonia e orava intensamente?
Por que saiu sangue dos seus poros? Eu não sou médico, não posso falar como médico, mas posso falar como pregador do Evangelho. Olha só, naquele momento no Getsemane, Jesus estava carregando sobre si, estava sobre ele, os pecados de toda a humanidade, ali no Getsemane. Imagina você, se nós somássemos os nossos pecados todos aqui. Vamos somar os nossos pecados, nossas dores, nossas angústias, nossas depressões, nossos sofrimentos, nossos pecados, somássemos os nossos pecados. E se nós depois somarmos aos nossos os pecados de todos os moradores de Planaltina, é muito pecado, não? E se a gente somar isso aqui, os pecados de todos que moram no Distrito Federal, na cidade de Brasília, somamos todos os pecados. Agora junta esses aí, os pecados de todos os moradores do estado de Goiás. Agora soma os pecados de todos os brasileiros, 213 milhões de brasileiros. Agora soma a esses os pecados de todos os moradores da América do Sul. Agora soma os pecados e de todo ser humano que mora na face da terra. É muita coisa, não é não? Agora soma a esses os pecados de quem já viveu e já morreu. E soma também os pecados de quem vai nascer e ainda vai pecar. Somou? Somou. Não dá para somar mais. Imaginou. Agora pega tudo isso daí, pega tudo isso e coloca sobre uma pessoa só. Pega tudo isso e põe sobre uma pessoa só. Você já viu aquela pessoa que fala assim: eu não vou ajudar fulano de tal, cada um com seus problemas, assim que a gente fala. Ele que resolve o dele, ela resolve o dela e eu resolvo o meu. Jesus não. Ele falou assim, ele levou sobre si os pecados de todo mundo. Por isso que ele foi esmagado, como diz Isaías 53. Ele foi esmagado, como faziam com a uva no lagar, pisando na uva, amassando a uva, entendeu? Assim Jesus foi esmagado. Por isso no Getsemane, enquanto Jesus orava intensamente, ele estava levando você estava lá com ele. Quando eu falo você, entenda, você não existia, eu também não existia, mas entenda, todo ser humano, os que viviam, os que ainda iriam viver, todo mundo estava ali, porque Jesus morreu para salvar todo mundo. Então Jesus, quando vai orar no Getsemane, há um contexto, esse é o contexto pelo qual ele foi orar. E aí Jesus está ali, orando em agonia, derramando sangue, saindo pelos poros. E naquele momento, Jesus faz uma oração. E a oração de Jesus está no verso 42. Olha para o 42. Atenção, sonoplasta. 42. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Esse foi o momento crucial. Quando Jesus se ajoelhou para orar, e quando estava derramando sangue, e quando levava os meus pecados sobre ele, os seus pecados sobre ele, Jesus fez esta oração: e disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Quando Jesus disse essa frase, se for possível, passa de mim este cálice,
o céu parou, o universo parou, o inferno parou. Sabe por quê? Porque quando Jesus era uma criança aqui na terra, o diabo quis matá-lo através de Herodes, como nós falamos ontem. Não conseguiu. Quando Jesus se batizou e foi para o jejum de 40 dias, no final o diabo tentou Jesus para que ele pecasse. Jesus não pecou. O diabo armou ciladas para Jesus o tempo todo. Jesus não caiu. Houve um tempo em que o inimigo queria que Jesus desistisse da cruz. Por isso, uma vez, Jesus falava para os discípulos: amigos, eu vou para Jerusalém, serei preso, julgado, condenado, torturado e morto. Aí Pedro levantou a mão, e disse: Senhor, se tu sabes que vais para Jerusalém e vais passar por tudo isso, é muito simples, não vá para Jerusalém, fica aqui. Vocês perceberam? Jesus olhou para Pedro e disse uma frase dura. Você lembra da frase? Arreda-te daqui, sai de mim, Satanás. Quem falou aquilo através de Pedro? Satanás. Satanás está dizendo o quê? Não morre não. Vai morrer para quê? Entendeu? Houve um tempo em que o inimigo não queria que Jesus morresse, porque se Jesus morresse, salvaria todos nós e derrotaria ele. Aí quando Jesus no Getsemane faz a oração: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo assim: Deus, se tiver um jeito de salvar a humanidade sem que eu morra, faça isso. Ou seja, se tiver outro jeito, eu prefiro. Jesus poderia desistir se ele quisesse? Poderia. Se ele quisesse voltar para o céu, ele poderia voltar? Poderia. Assim como eu sou livre, Jesus também é livre. Quando Jesus disse: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Se tiver um jeito de salvar a humanidade sem que eu morra, faça isso. Nessa hora, o céu parou. Opa! Será que ele vai preferir voltar? Vai desistir? O universo parou. Os planetas pararam. E Satanás e a turma dele falou: opa, peraí, todo mundo, silêncio. O diabo falou para a turma dele. Falou: peraí, a nossa chance, essa é a nossa chance. E eu imagino o inimigo e os anjos maus em coro dizendo: desiste, 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 desiste. Eu imagino um coro diabólico dizendo: desiste. Graças a Deus que Jesus não parou a oração aí. Graças a Deus que a oração de Jesus não terminou aí. E Jesus continuou orando, dizendo: contudo, todavia, não faça a minha vontade, e sim a tua. Quando Jesus termina a frase e disse: Pai, não faça a minha vontade, faça a tua vontade, o céu respirou, o inferno tremeu, disse: não tem jeito, esse homem não desiste. E o pai disse para Jesus: meu filho,
para salvar o Luiz, a Maria, o Pedro, o Antônio, o José, a Isabel, o Jacó, o Isaac, para salvar a humanidade, você tem que ir até a cruz. E Jesus diz: seja feita a tua vontade. Jesus sai dali e o diabo diz assim: ah é? Vai morrer, né? Ah é? Vai morrer, né? Vai salvar todo mundo de Planaltina, né? Vai salvar todo o pessoal do Vale Verde, né? Não vai desistir não, né? Vai morrer mesmo para salvar todo mundo, né? E vai me derrotar, né? Então já que vai morrer, vai sofrer. Eu vou transformar sua morte na pior morte da história. Jesus levanta da oração, vem um seguidor dele, um dos 12, e dá um beijo no rosto, usando o símbolo do amor, que é o beijo, que era o ósculo santo. Judas traiu Jesus. Ele foi traído por um dos seus seguidores. O diabo estava por trás. Os soldados chegaram e prenderam Jesus com violência. Já chegaram batendo. Levaram Jesus para o julgamento. Ele foi julgado de noite, na calada da noite, para ninguém ver. Quebraram todas as regras, fizeram uma coisa escondida, julgaram e condenaram Jesus. Em seguida, rasgaram a roupa dele. Chegou uma pessoa com uma coroa de espinhos e colocou sobre a cabeça dele espinhos grandes, e depois com a mão forçou a coroa, e os espinhos entraram na cabeça de Cristo. E o diabo dando gargalhadas, dizendo: aí você não vai desistir não, né? Vai morrer mesmo, né? Então vai sofrer. E Jesus sangrava saindo pelos poros e sangrava na cabeça. Depois ele foi chicoteado. O chicote que usavam para bater em Jesus era feito de couro de animais, e na ponta tinha um pedaço de osso no formato de um anzol, pontiagudo. Eles batiam aquilo nas costas de Jesus, aquele osso entrava nas costas e o camarada puxava aquele osso, rasgando as costas de Cristo. Jesus foi ferido, muito ferido. Sangrava a cabeça, sangrava as costas, saía pelos poros. As pessoas zombavam dele, diziam: você não é o Messias? Você não é o Cristo? Você não é o Salvador? Vamos ver, vai, faz um milagre. Era o diabo por trás. Pegaram uma cruz de Barrabás, porque não dava tempo fazer uma cruz para Jesus, e o Barrabás era quem morreria naquela cruz. E como não dava mais tempo, pegaram a cruz de Barrabás. E o Barrabás tinha outro corpo, outras medidas, e pegaram a cruz de Barrabás e colocaram sobre Jesus. A cruz era desproporcional. E Jesus sentiu o peso daquela cruz. E agora ele foi com a cruz nas costas, andando pela via dolorosa. Caminhou, caminhou, caminhou. Caiu, levantou, caiu, levantou. Chegou alguém para ajudá-lo. Ele andava. Chegou alguém, colocou uma venda nos olhos dele, pegou um pedaço de pau, bateu nele e falou assim: se você é profeta, adivinha quem te bateu? E riam e zombavam. E como diz Isaías 53, Jesus ficou em silêncio, não abriu a boca. Uau! Mas por que Jesus não desistiu? Me acompanha, irmã. Por que Jesus não desistiu? Jesus, como? Isso. Jesus não desistiu de você. Não desistiu de você. E nem 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 da senhora. E nem da senhora. E nem de você. Ei, e nem de você. E nem de você. E nem do meu amigo aqui. E nem desse garoto. E nem desse irmão. Nem de você não desistiu. Jesus não desistiu de você. Por que ele não desistiu? Porque ele queria salvar você.
Ele podia falar assim, eu não vou, porque esse camarada bebe, esse outro fuma, entendeu? Esse outro adultera, esse outro mente, esse outro enganou não sei quem, entendeu? Ele podia falar assim, eu estou fazendo tudo isso por alguém que nem está aí para mim, nem vai ler Bíblia, nem vai orar, nem vai para a igreja. Ele podia falar assim, quer saber? Não vale a pena, ele podia pensar isso. Mas Jesus acreditou em você. Ele sabia que você ia ter lutas e tropeços e fraquezas. Ele sabia que nós iríamos enfrentar batalhas duras. Ele sabia que alguns de nós iam desistir no meio do caminho. Ele sabia que você ia usar droga um dia. Ele sabia que você um dia ia beber, ia fumar. Ele sabia que um dia você ia cometer um erro na sua vida pessoal, espiritual, familiar, conjugal. Ele sabia tudo isso. Mas ainda assim, Ele te amou. Ele te amou, te amou, te amou e disse, eu não vou desistir dessa pessoa. Eu não vou desistir dessa pessoa. Eu vou até o fim. E Jesus foi até o fim. Amém, irmãos? Amém. Foi até o fim. Não desistiu de nós. Ele não desiste de nós. O diabo queria. O diabo falou assim, desista. Ele falou, não vou desistir. Esse é o nosso Deus, que não desiste da gente. Entendeu? Esse é o nosso Deus, que não desiste da gente. Então, se Jesus não desistiu de você, e nem de mim, e nem deles, eu pergunto, você vai desistir dele? Você vai desistir dele? Você vai desistir de Jesus? Você pode tropeçar, pode cair, pode se machucar, pode gemer, pode sangrar, mas não desista. Segura na mão dele e vai. Amém, irmãos? Amém. E vai. O diabo diz assim, não, você errou, não tem mais jeito para você. Tem jeito sim. Tem jeito sim. Se não tivesse, Cristo não teria morrido na cruz. Então tem jeito. Por isso ele caiu, levantou, saía sangue daqui, sangue daqui, sangue daqui, e ele foi. Então é assim que eu tenho que ser. É assim que você tem que ser. Mesmo na luta, não desista. Jesus não desistiu de nós. Amém. Amém. É isso. É isso. Aí Jesus chega no Calvário. Quando ele chega no Calvário, aí ele é deitado sobre uma cruz, coloca a cruz no chão, aí deitam Jesus em cima, pregam as mãos e os pés dele, levantam a cruz com ele pregado e fincam no chão. Imagina o solavanco. Terrível. Mas Jesus continuou firme. Estava entre dois ladrões. Nasceu na estribaria de animais e morreu entre dois ladrões. Isso é muito forte. Deus não. Muito forte. Por isso, quando eu fizer um apelo aqui, para você se entregar, para você se batizar, aceita. Não fique olhando para as possibilidades de fraqueza, porque você sempre vai ter luta, sempre. Entendeu? Jesus não está chamando pessoas perfeitas, porque você não é perfeito, nós não somos perfeitos. Você tem que aceitar do jeito que você é. Entendeu ou não? Do jeito que você é. E segura na mão dele que Deus vai te dar a vitória. Amém. É isso. Entendeu aí? Entendeu? Entendeu a mensagem? É para você essa mensagem. Não desista de Jesus nunca. Vem comigo. Aí, para encerrar. Aí, Jesus foi crucificado, certo? Morreu.
Depois que ele morreu, o diabo pensou assim: acabou, perdi, mas ainda vou tentar a última cartada. Pensou ele. Jesus foi sepultado. O diabo pensou assim: ele não pode sair da sepultura, ele não pode sair da sepultura. Ó, a cabeça do inimigo. Aí Jesus foi sepultado. Aí botaram uma baita de uma pedra na porta com selo romano e botaram soldados em volta, pensando assim: se alguém pode roubar o corpo dele e dizer que ele ressuscitou. Então, vamos proteger. Ponto número 1. Ponto número 2. Daqui ele não sai. Ele falou que ia sair, não falou? Mas não vai sair não. Essa pedra não vai deixar. E se sair, os soldados pegam. Quanta ignorância, né? Ao terceiro dia, lá no céu, Deus fala assim: Jesus, teu pai te chama. Teu pai te chama. Jesus saiu, ressuscitou. Sabe o que aconteceu? A pedra foi arremessada longe. Os soldados desmaiaram. E Jesus saiu vitorioso da sepultura. Jesus está vivo, irmãos. Ele está vivo. E Ele está no meio de nós. Diga amém. Ele está no meio de nós. Ele está no céu, está na terra, está em todo canto. Mas em breve Ele vai nos levar para o reino dos céus.